Benditos são os que temem. Por me acostumar a viver com medo, tenho receio em traçar meu caminho, pois não gostaria de morrer cedo, e muito menos tardar sozinho. Também, defronte tantas ameaças, temer é de longe a única opção. Se desejas evitar vis desgraças e manter intacto seu coração. Portanto, deve ficar bem atento e evitar qualquer tipo de perigo. Livre-se desse descontentamento e ouça com atenção, meu caro amigo. Nada explica que valentes sejamos, uma vez que o medo tem seu viés. Somente os pisos que não tateamos que sucumbirão sob os nossos pés. Juan Freitas Aguiar. Masmorra. Admirava a natureza através de um quarto abandonado, trancado, olhando apenas a luz, que passava numa veneziana antiga e empoeirada, há muito sem ser limpa ou sequer tocada. Percebi, depois de mal dormir, que o sol hoje não havia dado as caras. A caixa de correio abri, mas não havia cartas. Meus olhos já amuados por não saber as horas, as datas, ligo a televisão, mas só ouço a estática. Ligo para os meus amigos e percebo que não me resta nada. A bebida, a comida, acabara. Recordo-me então de Ismália, que no céu se imaginava. Eu a tanto a amava. E penso que deixá-la ir fora uma falha. Sofri a devida represália. Apenas cultivei na minha cabeça que a vida não valia nada, e por mais que não valha, eu hesitei. Então gritei ao mar e ao céu olhei, ouvi ecoar uma voz do além. Percebi falar meu nome. Rapunzel, vem! Mirei em seus braços e me joguei. Luan Bueno de Almeida Oliveira. Amargor. O toque amargo da dor fixa-se aos lábios, sendo engolido sofridamente junto das melancólicas memórias tão antes reprimidas. Um nó se forma no interior da garganta, não deixando passar nenhuma palavra, nem um gole, nenhuma esperança sequer. Quando partiu até os salgueiros do vale, com tristeza, eles derramaram suas lágrimas das folhas, junto ao farfalhar fúnebre do vento. O orvalho da manhã acaricia a pele, dando-lhe a notícia junto do pesar. 1000 leões formam-se no sangue, rugindo penosamente junto da anunciação. A raiva, o desespero, a solidão reverbera por todo o ser, instalando-se o tipo de dor que corrompe, que sussurra ferozmente por vingança, tornando-se um ser animalesco, sedento por um culpado por sua partida. A ideia de que se foi, ele, que antes parecia intocável, que nunca ficará doente, e que encarava a dor sem único vacilo, como quem ia marchando de cabeça erguida à guerrilha, parece um delírio, um sonho distante, feito de agonia pelo sadismo. O pensamento feito da lufada fria e úmida do sereno, cortando-lhes a pele como por afiadas lâminas, formando feridas finas e delicadas, sangrando e se infectando ao longo do tempo. Jorra da fonte o inquieto saudosismo do breve tempo em que tivemos, e erradica do ser a esperança de um futuro pacífico banhado em alegria. Engole os sonhos junto da felicidade, o vil tempo, raptando e levando embora as lembranças, restando apenas resquícios de sua voz, de seu abraço, de sua essência, deixando apenas o sentimento soturno de uma alma jogada ao acaso, que aos poucos vai se transmutando e tornando-se apenas uma casca vazia, imergindo em si mesma, se perdendo em seu oceano, morrendo aos poucos, putrificando-se embaixo dos lençóis, tornando-se apenas um espectro, se dissipando, desaparecendo pouco a pouco em sua própria mente. Larvas brotando, os fungos devorando, seus pensamentos se apagando, e os gritos desesperados incessáveis da mente o ensurdecendo, ficando cada vez mais e mais sozinho. Vai desistindo de si, do que amava, dos que ficaram e dos que se foram, se arrastando em sua existência, esperando apenas que suas feridas se fechem e finalmente o voraz abismo interminável engula e a rica terra úmida lhe dê enfim um descanso à sua angústia. Yasmin Vitória de Aguiar. Se você fosse café, eu seria poesia. Se você fosse noite de inverno, eu seria melancolia. Se você me pedisse para ficar, eu nunca partiria. Se você fosse meu, eu não seria minha. Se você fosse uma tarde alegre, eu seria o verão. Se você fosse uma linda melodia, eu seria o violão. Se você fosse uma nota musical, eu seria uma canção.
Se você prometesse ficar, eu prometeria paixão. Se você fosse uma rosa, eu seria o espinho. Se você fosse um riacho, eu abriria caminho. Se você fosse amor, eu seria carinho. Se você quisesse ficar, não o deixaria sozinho. Se você fosse o universo, eu seria constelação. Se fosse um artista, eu seria inspiração. Se você fosse uma música, eu seria o refrão. Se você me pedisse algo, eu daria meu coração. Isabela Azevedo Silva. Soneto Mar da Solidão. Em minha alma se abriga a escuridão. Por conta disso, desabafo agora, porque tive uma certa opinião. Trovejaram para que eu fosse embora. No mar da dor onde estou nessa hora, navegando sem uma direção, procurando nesse mundo aqui fora um lugar onde não me expulsarão. Mas minha saudade não se desfaz. Deixei alguém que não paro de amar. Se retornar, então serei ceifado. Eu nunca quis te deixar para trás, porém não consigo mais regressar. Maldito dia em que fui exilado. Ezequias Fernandes Martins dos Santos. A morgue. Sua mão pálida e magra lutava para manter-se firme segurando a lâmina que ele utilizava para realizar a autópsia. Seus cortes, apesar de cansados e arrastados, eram perfeitamente limpos. A maneira como ele separava as fibras e abria caminho através das camadas do corpo parecia suave e tranquila, deixando até mesmo os observadores mais enojados pelo horror cadavérico, curiosos com sua técnica e perfeição. Ele mesmo tinha amor pelas suas explorações ao interior dos corpos e pelo descobrimento das causas de morte. O ar frio, vindo dos refrigeradores, somado ao terrível odor de formol e corpos em decomposição, deixava seu ofício extremamente desagradável para aqueles que vinham de fora, dentre eles alguns policiais e ocasionais curiosos que muito raramente retornavam. Tais condições não incomodavam a figura isolada naquela sala subterrânea, que se mantinha firme em seu trabalho e realizava alguns poucos e ocasionais grunhidos seguidos de pequenos movimentos para aliviar suas juntas. Ele tomava seu afazer com extrema atenção aos detalhes, como um pintor que compunha sua obra de arte pincelada por pincelada. O sujeito era de fato um artista. E nas raras ocasiões em que não estava ocupado, desenhava com grafite os rostos dos cadáveres em um pequeno caderno que mantinha guardado em seu bolso. Ele via beleza na morte e a apreciação dos semblantes inexpressivos era, à sua maneira, uma atividade terapêutica. Repetidas madrugadas se passavam exatamente dessa maneira. Ele realizava seu ofício minuciosamente e desenhava em seus poucos, porém longos intervalos, nos quais também aproveitava para se alimentar. Seus lanches eram simples, compostos normalmente por um pedaço de pão duro, com carne e um chá aguado e sem gosto, ocasionalmente acompanhados por uma pequena fatia de bolo ou torta doce, que faziam despertar um pequeno sorriso em sua face pálida e assimétrica. Sua rotina era repetitiva e monótona, raramente abrindo espaço para surpresas e devaneios. Ele podia contar nos dedos com quantas pessoas ele mantinha contato, e mais da metade era composto por funcionários do próprio necrotério. Ele não se importava em ser solitário, contanto que lhe fosse permitido trabalhar com os defuntos por mais tempo do que lhe deveria ser permitido, fato que agradava seus colegas de ofício, que acabavam com uma carga menor. Sem retorno para o lar, um pequeno apartamento onde morava sozinho, acontecia ao nascer do sol. Lá ele repousava pela maior parte do dia, até levantar-se para preparar suas refeições e retornar à sua ocupação. Por conta de uma reforma no apartamento ao lado, houve dias que ele era incapaz de descansar, deixando sua rotina diária gradualmente mais exaustiva. A impossibilidade de descanso o levou a desenhar rostos inventados para distrair sua fadiga. As paredes de sua casa rapidamente se tornaram repletas de retratos de grandes reis, belas damas e crianças que residiam apenas nas folhas presas na parede e na imaginação de seu pintor. Quando as obras terminaram, ele já havia se acostumado a não repousar e implantou esse costume em sua rotina. Comprou com suas economias diversos utensílios para a pintura, dentre eles pincéis, pranchas e tintas das mais diversas qualidades, além de telas e um velho cavalete, que ele adquiriu por um preço surpreendentemente baixo. Com o tempo, suas pinturas começaram a ficar cada vez mais realistas e elaboradas, apresentando expressões vazias e cadavéricas. Os rascunhos feitos em seu caderno, por outro lado, não apresentavam melhora,
mas ainda representava com maestria a atmosfera mórbida de sua labuta. Em uma das suas noites de trabalho, ele ficou encarregado de realizar a autópsia de uma jovem que havia cometido se arremessando de uma ponte local. O homem preparou suas ferramentas e alongou suas mãos antes de retirar a peça de tecido do rosto pálido e inexpressivo da moça. A revelação do rosto apresentava uma surpresa desagradável. O rosto era conhecido. Os pequenos olhos, nariz adunco e mandíbula marcada eram idênticas a um rosto que jamais saíra da tela pendurada na parede de seu quarto. Aquela jovem era exatamente igual a uma de suas pinturas. O rosto já pálido do homem embranqueceu ainda mais, ressaltando seus olhos e lábios que apresentavam uma expressão de pavor e desespero. Seus cortes não foram limpos dessa vez, e a atividade não parecia cativante de nenhuma maneira. Nem mesmo ele viu beleza nesse momento. A mente do homem foi atormentada por aquela face apática por numerosos dias, nos quais ele se esforçava ao máximo para que seu trabalho parecesse agradável aos observadores curiosos, e que havia se tornado repulsivo aos olhos do trabalhador. Durante semanas, forçou-se a permanecer equilibrado, até que a revelação de um novo rosto familiar viesse causar sua tormenta. O homem ficou perplexo mais uma vez, a ponto de não conseguir finalizar seu serviço. Eventos semelhantes sucederam-se ao longo dos próximos dias, antes que o pobre homem fosse levado à insanidade e se retirasse de seu ofício, passando a dedicar-se apenas aos seus desenhos. Repetidas vezes ele se sentiu enojado pelos rostos que ele mesmo criava, mas não conseguia abandoná-los. Seu estado mental era percebido em suas obras, que se tornaram gradualmente mais sombrias e macabras. Assistia diariamente às notícias com atenção impassível, vendo inúmeras tragédias com os rostos que a princípio só residiam em alguns registros pintados à mão por ele mesmo. Cada uma de suas obras, dos mais simples rabiscos aos mais realistas retratos, eram acompanhadas por súbitos infortúnios. Suas pinturas pareciam criar vida unicamente para perdê-la segundos mais tarde. Desatento e praticamente às cegas, o homem esboçava um retrato masculino para adicionar à sua tenebrosa coleção. Ao fim de sua atividade, pôde apreciar o rosto que havia produzido. Parecia cansado, decrépito e melancólico. Era angulado e possuía olhos vazios por trás de olheiras fundas, fruto de incontáveis noites sem descanso. Uma face familiar, que fora vista inúmeras vezes em janelas, postas e espelhos. Aquele semblante, definhado pela insalubridade, era seu próprio. Pedro Álvares Pereira Papote. Causa e consequência. Causa e consequência dizem que o bater das asas de uma borboleta pode causar um furacão no outro lado do mundo. Porém, na realidade, foi o bater de asas do ser humano que destruiu tudo o que um dia a borboleta conheceu, obrigando-a a divagar solitária para uma cidade morta. Quando este começou a voar, as penas de todo um ecossistema perfeito incendiaram-se, inflamando toda a arte natural do planeta e trazendo ao chão as belezas do universo. E a borboleta, impotente, nada foi capaz de fazer. Quem dera que tivesse, em um fugaz momento de sua vida, o poder que atribuíram a ela em ditos populares. O aroma no campo, a brisa e o céu azul não passavam de lembranças. Tudo que um dia possuiu cor morreu e foi substituído por prédios cinzas, carros barulhentos e pelo cheiro azedo de que chamaram de inovação. As árvores viraram móveis, as pedras foram usadas para edificação de edifícios, os lagos, todos drenados para sustentar esse mundo de caos. E os animais? O que houve com eles? Ela não se lembrava. Poucos foram os que sobreviveram e se adaptaram ao longo dos anos. Nunca em toda a história, vida e morte andaram tão próximas, lado a lado. No entanto, no meio dessa imensa floresta de concreto, a borboleta, sem muita opção, abriga-se da chuva abaixo de outdoor, de metal, como tantas outras coisas, que reúne as únicas cores vibrantes desse local fúnebre, propagando em meio a sorrisos de atores baratos e abraços falsos uma alegria inexistente. Venha ser feliz também. A cidade dos sonhos. Sob essa falcatrua há também um senhor, envelhecido pela luta da sobrevivência, que tenta se esconder da fina garoa que cai sobre a rua. Está sujo, com o cabelo branco escorrendo pela testa. Suas roupas são velhas e seus sapatos de pares diferentes. Carrega em suas costas um saco cheio de latas que aparentemente definirão, a depender do bom humor de quem as comprar, se ele comerá hoje ou se passará mais uma noite faminto com o estômago vazio e os dentes rangendo pela ação do frio. Havia algo nesse homem que despertou a curiosidade da borboleta, prendendo sua atenção.
Talvez tenham sido as estranhas semelhanças entre esses dois seres tristes. Ambos não possuem mais um lar e vagueiam perdidos por um mundo que não os pertence, tendo sua beleza, seja ela interna ou não, reprimida e mal mensurada por um sistema que os desconsidera, como flores plantadas no asfalto. Porém, independentemente da causa, dessa estranha amálgama, quando a chuva derrama suas últimas gotas cítricas, saem os dois de seus abrigos improvisados indo desbravar a cidade que os rodeia. O senhor com suas latas e a borboleta com seu bater de asas, constante, seguindo seus passos. Agora o sol já está perto de se pôr, dando lugar à lua, que é invisibilizada pelas sombras emanadas por uma sociedade perdida. Há um longo caminho a traçar até o ferro velho, onde serão vendidas as latas e, durante o percurso, não há uma lixeira em que um homem estranho, junto ao inseto que acompanha, não pare para averiguar seu conteúdo, mesmo que o cansaço tome conta do seu ser. Parado, apoiando-se em um poste torto, o velho respira fundo e tosse. Fumaça! Quanta fumaça! Ao longe, as fábricas começam a diminuir a enxurrada de gases que lançam para fora diariamente, dando espaço para automóveis assumirem seu ofício, poluindo a vida alheia. Já as asas coloridas da borboleta, azuis como um dia foi o céu, se acinzentam pela fuligem que infesta os ares, igualando-as ao local lúgubre. Como em um circo, o show de horrores nessa cidade tem hora marcada para iniciar, o que denominaram como horário de pico, momento esse em que todo o caos se reúne nas ruas de uma só vez. Os homens saem do trabalho em seus carros barulhentos, buzinando e gritando no trânsito, propagando ódio enquanto tentam achar um culpado pela sua ruína. E os jovens, saindo das escolas, correm em direção aos becos para se perderem em libertinais ou usar drogas. As crianças choram a ausência dos pais que pernoitam em bares, e as mulheres sofrem sob as mãos de seus maridos violentos. À medida em que anda, o senhor tem de se manter atento para não levar um empurrão ou ser pisoteado por uma multidão cega, enquanto a borboleta voa alto. Acha estranha a tamanha afobação desses sujeitos, correndo como se suas vidas fossem acabar no dia seguinte, vivendo assim apressados e bravos. É como se suas mentes paralisassem de súbito para redirecionar sua energia para os pés, que não param nunca, fazendo com que ninguém perceba isso. São robôs, todos eles, escravos de um sistema nocivo. Aplausos. O que seria isso? Na praça do outro lado da rua, eles veem uma pequena multidão que ouve atentos os dizeres de um político quando surge ao velhar com o pensamento. Quando será que voltou pela última vez? Não se lembra, não teve tempo para isso. Retendo o passo por um minuto e esforça-se para ouvir o que aquele homem bem vestido tem a dizer. Mentiras, falácias e falsidades. Fala sobre a família tradicional, religião, sexualidade e comete ao menos 10 tipos diferentes de preconceitos propagando sua ideologia. Sobre o que realmente importa, quase nada. Quando termina seu discurso, joga o cigarro na grama e é recebido por mais aplausos de vassalos comprados por favores políticos que favorecerão sua eleição, ao passo que eternizam o inferno na terra sem que ao menos percebam. Tolos, sem exceção. A borboleta segue em alerta, com seu bater de asas contínuo, e os olhos vidrados no senhor como se o entendesse completamente. Bicho estranho, com antenas atentas, fita, analisa e talvez até concorde. Quando volta a andar, ele tropeça em uma garrafa PET. Quanto será que vale? Só nesse momento, de frente ao objeto de plástico perdido, ele repara no mundo de lixo que emporcalha a cidade à sua volta. Uma metrópole que sucumbe perante seus próprios desejos, enquanto as latas de lixo seguem vazias. Quem seria capaz de mensurar o poder autodestrutivo do ser humano, vil até consigo mesmo? Pensativo, o homem guarda a garrafa em sua sacola e segue viagem. Chegando ao ferro velho, o idoso se sente mais tranquilo. Irá vender o que recolheu e com o dinheiro, quem sabe, alimentar-se para ter uma noite de descanso. Seu avaristo, é o senhor? Ouvi o barulho das latinhas. Chegou tarde hoje, quase não me encontra mais aqui. Homem robusto, não tão velho e aparentemente dono do local, sujo e mal cuidado, é que encontra seu Evaristo, parado à porta, em sua posição subalterna habitual, aguardando seu chamado. Sim, desculpe, a cidade estava um caos terrível. A borboleta, à distância, pousa na cerca de metal. Só um saco? Fala, gesticulando com as mãos para o que ele traz nas costas. Foi tudo que consegui hoje, responde, entregando o saco para o homem que o averigua. Bom, não irá valer muito, disse secamente. Desde quando eu compro lixo, hã? A Severa pega na garrafa PET e a jogando novamente no chão. O homem retira sua carteira do bolso e pega uma nota, entregando a ele. Só isso? Pergunta com um olhar melancólico. Seu Evaristo, não há muito o que eu possa fazer. Ou é isso ou não é nada, o senhor que escolhe. Eu estou sendo muito bondoso.
Mais que isso não posso dar. Da próxima vez tente acordar um pouco mais cedo, aí quem sabe consegue um número maior de latinhas. Agora vamos, diz gesticulando para sair. Já estou fechando aqui. Mais uma leitura de livros aí. Reúne textos, uma coletânea de contos, poesias. Prêmio Boirí de Literatura de 2021. Deixe seu like aí, deixe seus comentários. Se inscreva no canal, dê uma maratonada nessa playlist. E se assistiu o vídeo até aqui, deixe aí a palavra Barueri.